Você já percebeu que existe um tipo de pessoa que parece destinada a algo maior, mas vive presa em uma vida pequena? O mais curioso é que não é falta de talento, nem falta de sorte. É falta de mentalidade. Sim, a verdade que quase ninguém admite é que muitas pessoas permanecem no chão não porque não podem voar, mas porque se acostumaram com o peso das próprias dúvidas. E o mundo, claro, adora quando você continua assim, previsível, controlável, normal. Mas aqui vai a parte que poucos têm coragem de dizer. A normalidade é a maior prisão disfarçada da atualidade. Enquanto todo mundo tenta encaixar você em um padrão, a águia dentro de você tenta arrebentar os limites. E se você for sincero consigo mesmo, sabe que existe uma voz silenciosa pedindo por mudança, aquela vontade quase secreta de abandonar a mediocridade, romper com o passado e finalmente assumir quem você realmente pode ser. E aqui vem a afirmação contraintuitiva. Não é a vida que está te segurando, é você que está segurando a vida errada. A vida que você quer está lá na frente pedindo coragem. E a vida que você tem hoje está aí atrás, pedindo acomodação. Uma das duas vai vencer, e o resultado dessa disputa depende apenas da sua mentalidade. Neste vídeo, você vai descobrir por que alguns enxergam apenas chão enquanto outros enxergam céu. Vai entender por que muitos param na metade e poucos chegam ao topo. Vai aprender o que separa quem deseja de quem realiza, e por que a mentalidade de águia não é um conceito bonito. É uma identidade necessária. E, se você acompanhar até o final, vai perceber que existe uma versão sua que você ainda não conheceu e que ela está pronta para voar. Agora, um aviso direto: se você prefere conforto a crescimento, talvez esse vídeo não seja para você. Mas, se você sentir o coração acelerar com essa mensagem, é porque já sabe, algo dentro de você está sendo ativado. Algo que não quer mais rastejar quando nasceu para voar. Então, antes de continuar, faça o que pessoas comuns evitam. Assuma o voo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, não para ajudar o canal, mas para ajudar a si mesmo a não voltar para o chão de onde está tentando sair. A chamada da altura sempre chega de mansinho, quase como um sussurro que só quem está desperto consegue ouvir. Ela aparece naquele incômodo leve que diz: você nasceu para mais, mesmo quando tudo ao redor tenta convencer do contrário. O curioso é que quase ninguém atende essa chamada, porque subir exige coragem. E, convenhamos, coragem dá trabalho. É mais fácil ficar no chão, onde tudo parece previsível e confortável. Só que o conforto cobra um preço silencioso. Ele rouba o futuro. Quem entende isso, percebe que não existe tal coisa como não estar pronto. Existe apenas quem decide subir e quem permanece parado. E é exatamente nesse limite que a mentalidade da águia começa a nascer. Quem se permite ouvir o chamado, nota que a vida muda de cor. As mesmas situações ganham profundidade. As mesmas pessoas revelam seus limites. A águia não desperta num grito, desperta numa percepção: ninguém vai colocar asas nas minhas costas. E a pessoa que entende isso para de esperar que o mundo abra portas. Ela começa a construir as próprias. Pode ser com um curso simples, um livro como Mindset ou O Milagre da Manhã, ou até anotando 3 ideias por dia para não deixar a visão morrer. O importante não é a grandeza dos passos, mas a consistência deles. É assim que quem sonha vira quem realiza, passo por passo. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Quando alguém atende a chamada, o mundo estranha. Parece até que as pessoas preferem que ninguém mude. É como se o crescimento de um incomodasse o conforto dos outros. Ingia entende isso cedo.
Por isso, ela não espera aplauso, validação ou tapinha nas costas. Ela segue, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda. É aí que mora a distinção entre sonhar por emoção e sonhar por propósito. Quem sonha por emoção, desiste. Quem sonha por propósito sobe, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sem mapa. E falando em mapa, praticamente ninguém tem um. E tudo bem, a águia não começa sabendo para onde vai, ela começa indo. Muita gente perde anos tentando prever todos os detalhes antes de agir. Querem garantias, querem estabilidade, querem certeza absoluta. Mas certeza é coisa de quem vive preso ao chão. A altura exige risco, exige improviso, exige aquele famoso vou com medo mesmo. Quem perde o medo de errar começa a ganhar a vida. E quem ganha a vida entende que a chamada para subir nunca foi sobre destino. Sempre foi sobre tornar-se alguém capaz de chegar lá. E esse tornar-se é interessante porque ele acontece no cotidiano simples, não nos momentos épicos. Está nos hábitos escondidos que ninguém vê. Acordar 10 minutos mais cedo, estudar meia hora por dia, recusar pequenas distrações, priorizar o que importa. São detalhes pequenos, mas cumulativos, e quem aplica isso começa a notar algo precioso. Subir não é tão complicado quanto parece. O difícil mesmo é parar de descer. Quando a pessoa percebe que já está subindo, mesmo devagar, nasce um respeito próprio que muda tudo. A mente se alinha, o corpo responde, a vida acompanha. Só que existe um momento crítico, aquele em que a mente tenta puxar de volta. Uma frase interna aparece: será que vale a pena? E é exatamente aí que muitos caem. A águia, porém, tem outra postura. Ela responde mentalmente. A pergunta não é se vale a pena, é se eu quero continuar pequeno. Esse tipo de resposta interna muda tudo, porque quebra o padrão de autossabotagem. E uma pequena quebra gera uma pequena mudança que, no longo prazo, vira um novo destino. Por isso, quem aprende a dialogar consigo mesmo, aprende também a se liderar. E quem se lidera, sobe. Outro detalhe: subir não combina com pressa. Pressa é coisa de pombo. A águia trabalha no ritmo da estratégia, não da ansiedade. Ela entende o poder da paciência bem aplicada. Sabe que ler 10 páginas por dia por um ano vale mais que ler 200 uma única vez. Sabe que guardar R$ 50 por semana constrói mais riqueza do que esperar um dia ter dinheiro. E, principalmente, sabe que consistência vence intensidade. Quem domina o ritmo domina o voo. Quem domina o voo percebe que a altura revela horizontes antes invisíveis. E quando esses horizontes aparecem, algo poderoso acontece. O chamado muda de tom. Ele deixa de ser um convite e se torna uma responsabilidade. A responsabilidade de não desperdiçar o que se está se tornando. Nesse ponto, a pessoa já não sobe só por si, mas porque descobriu que sua própria evolução abre portas que podem inspirar aqueles que ainda não tiveram coragem de subir. E é exatamente nessa transição que o próximo aprendizado começa a se formar internamente, apontando para aquilo que só quem vê longe consegue entender. O olhar da águia não é só sobre ver longe, é sobre enxergar através. Enquanto a maioria olha para a superfície, ela percebe o que está escondido nas entrelinhas da realidade. E esse olhar não nasce do nada, nasce do silêncio, da observação, da capacidade de perceber detalhes que os apressados ignoram. Quem desenvolve esse olhar começa a notar padrões em si mesmo, nos outros, no mundo, percebe ciclos, repetições, sinais. E entender esses sinais evita que a pessoa perca tempo onde não há futuro. É como trocar lanternas fracas por faróis potentes. Mas para desenvolver esse olhar é preciso desapegar do imediatismo. Imediatismo é inimigo da visão. Quem só vê o agora vive preso ao chão. Quem olha o depois se prepara para subir.
Por isso, a águia observa antes de agir. Ela entende que um passo errado não é problema, desde que ele tenha sido consciente. E esse tipo de consciência nasce de hábitos simples, como escrever metas no papel, revisar decisões semanalmente ou até mapear situações que se repetem. O olhar fica mais afiado quando o interior fica mais organizado, e quem se organiza vê longe. Ainda assim, existe um obstáculo: o barulho do mundo. Esse barulho tenta convencer a pessoa de que ver longe é exagero, que planejar é paranoia, que sonhar grande é arrogância. Mas a águia não compra opiniões alheias. Ela sabe que ninguém tem a obrigação de enxergar o que apenas ela viu, e isso é libertador. Significa que a ausência de validação não é sinal de erro, é sinal de visão. Quantas grandes ideias não pareciam loucura antes de virar realidade? Quantos empreendedores foram chamados de imprudentes antes de construir impérios? E o olhar profundo também ensina outra coisa: as aparências enganam. O que parece fracasso hoje pode ser fundamento para amanhã. O que parece lento hoje pode ser poderoso depois. É por isso que a águia não julga o momento isolado. Ela julga o conjunto. E o conjunto sempre revela sentido, eventualmente. Esse tipo de discernimento evita desistências precoces e decisões impulsivas. É como aprender a olhar o tempo com maturidade. A vida deixa de ser um quebra-cabeça confuso e começa a aparecer um livro cujos capítulos têm propósito, mesmo quando parecem desconexos. Quem adquire esse olhar também começa a perceber suas próprias limitações invisíveis. São crenças que foram plantadas desde a infância, frases que ficaram guardadas na mente, medos que ninguém nunca questionou. E quando a pessoa percebe isso, ela entende que a maior prisão não é a externa, é a interna. Um simples "eu não consigo" vira uma janela para um mundo inteiro de bloqueios que podem ser ressignificados. E quando esses bloqueios caem, a visão clareia. E quando a visão clareia, a vida expande. Esse olhar também traz uma dose de humor, porque a pessoa começa a perceber como antes levava coisas pequenas tão a sério. Um comentário bobo já derrubava seu dia. Uma crítica já virava tempestade. Hoje, com visão de águia, ela encolhe os ombros e diz: "Ah, deixa pra lá." Essa leveza não significa falta de responsabilidade, significa maturidade emocional. Só quem vê longe entende que certos detalhes não merecem energia. E economizar energia é essencial para quem quer voar alto. A profundidade do olhar também desperta coragem para questionar. Questionar padrões, trajetórias, relacionamentos, escolhas. A pessoa começa a perguntar: isso me aproxima de quem eu quero ser ou me afasta? E perguntas assim evitam anos de vida desperdiçada. Evitam caminhos sem saída, parcerias que drenam energia, carreiras que nunca fariam sentido. A águia aprende a dizer não com tranquilidade. E quem aprende a dizer não, finalmente abre espaço para o sim que transforma. E quando esse olhar amadurece, algo interessante acontece. A pessoa percebe que ver longe não é um dom, é uma decisão. E ao tomar essa decisão, ela começa a se preparar para um território onde poucos têm coragem de entrar, o território do desconforto. Porque enxergar longe é ótimo, mas caminhar nessa direção é outra história. E é justamente aí que o próximo tópico começa a emergir como uma transição inevitável entre visão e transformação. O desconforto é aquele visitante inesperado que ninguém quer receber, mas que sempre traz um presente valioso. Ele aparece quando a vida percebe que a pessoa está pequena demais para o tamanho do propósito que carrega. E, ironicamente, é justamente o incômodo que empurra para o próximo nível. A águia sabe disso. Ela enfrenta vento forte, tempestade, altitude extrema. É desconfortável? Claro. Mas é nesse desconforto que ela cresce, fortalece as asas, afia o instinto.
Quem foge do incômodo, foge do próprio crescimento. E é curioso como o ser humano tenta evitar desconforto a qualquer custo. Procura atalhos, desculpas, distrações. Mas toda distração tem um preço. Quando a pessoa escolhe conforto excessivo, ela paga com estagnação. Em contrapartida, quando escolhe desconforto estratégico, como estudar quando não está com vontade, treinar quando está cansada, economizar quando é tentador gastar, ela começa a expandir sua capacidade interna. O desconforto ensina resistência emocional, disciplina e clareza. E essas três coisas mudam destinos. E existe algo que poucos percebem. O desconforto não é castigo, é sinal. Ele sinaliza que a pessoa está atravessando fronteiras internas. Sinaliza que algo novo está nascendo. Sinaliza que velhos padrões estão sendo quebrados. Quando a vida aperta, geralmente é porque está tentando tirar a pessoa de um lugar onde ela não deveria mais estar. A águia entende isso como um convite e responde a esse convite com ação, não com reclamação. Quem aprende isso nunca mais vê dor da mesma forma. O incômodo também revela habilidades escondidas. Muita gente só descobre sua força quando não tem outra opção. Só descobre sua criatividade quando está sem saída. Só descobre sua coragem quando o medo tenta assumir o controle. E com o tempo, a pessoa percebe que o desconforto não veio para derrubar, veio para revelar. É como o treino de alguém que deseja correr maratonas. No começo dói, pesa, cansa, mas no fundo está preparando o corpo para algo maior. A vida faz a mesma coisa, só que com a alma. Mas claro, não é fácil. O corpo pede descanso, a mente pede fuga, o coração pede conforto. Só que a pessoa que deseja crescer aprende a diferenciar dor produtiva de dor destrutiva. Dor produtiva é aquela que expande, fortalece, amadurece. Dor destrutiva é aquela que corrói sem propósito. E essa diferenciação muda tudo. Porque ao escolher dores que constroem, a pessoa começa a perceber resultados reais. Mais foco, mais clareza, mais domínio interno. E quando vê os primeiros resultados, nasce um entusiasmo que empurra ainda mais longe. Outro ponto importante: o desconforto ilumina rotas. Ele mostra onde estão as fraquezas, as distrações, os padrões sabotadores. Por exemplo, se a pessoa percebe que está sempre desistindo na metade, pode buscar livros como Hábitos Atômicos para reorganizar seus sistemas de ação. Se percebe que evita conversas difíceis, pode treinar comunicação assertiva com pequenos diálogos diários. O desconforto funciona quase como um GPS emocional, apontando o caminho que precisa ser percorrido. E à medida que a pessoa avança, algo curioso acontece. Ela começa a sentir orgulho do próprio desconforto. Sim, orgulho. Porque cada incômodo enfrentado se torna prova de que ela está evoluindo. O que antes parecia impossível agora é apenas difícil. E difícil é administrável. Difícil pode ser dividido em partes. Difícil pode ser superado. A pessoa percebe então que o desconforto funciona como uma espécie de academia da mente. Quanto mais treina, mais forte fica para o próximo voo. E justamente quando ela começa a se acostumar com essa evolução silenciosa, a vida abre a próxima porta, a porta da solidão construtiva. Aquela solidão que não é ausência de pessoas, mas presença de um propósito tão grande que nem todos conseguem acompanhar. E é nesse ponto que o próximo tópico começa a chamar, quase como um vento que muda de direção, convidando para um território ainda mais elevado. A solidão do visionário não é castigo, é consequência natural de quem decide trilhar um caminho que poucos entendem. Conforme a pessoa cresce, ela percebe que nem todo mundo está disposto a subir junto. E tudo bem. Crescimento cria distância. E essa distância não significa falta de amor, mas falta de sintonia. Afinal, quem deseja voar alto não pode viver rodeado de quem só enxerga o chão.
A solidão vira um espaço de clareza. E, nesse silêncio, nasce a força que o barulho do mundo sufoca. É nesse intervalo que a mentalidade da águia se molda. O curioso é que muita gente confunde solidão com abandono. Mas abandono é ausência de apoio. Solidão é presença de propósito. Quando a visão fica grande demais, naturalmente afasta quem não está preparado para enxergar. A pessoa tenta explicar, tenta compartilhar, tenta convencer e percebe rapidamente que não adianta. Ninguém apoia sonhos que ainda não existem. E tudo bem. A águia aprende a seguir mesmo sem aplauso. E quando aprende isso, descobre que a própria companhia é suficiente para manter o voo. E existe algo libertador nisso. A pessoa finalmente percebe que crescer não exige permissão. Não precisa de aprovação, não precisa de plateia, não precisa de testemunhas. Só precisa de direção. É por isso que tantos mestres, escritores e empreendedores passaram longos períodos isolados. Não porque eram antissociais, mas porque entendiam o valor de estar consigo mesmos. Solidão produtiva é lugar de alinhamento interno. E alinhamento interno é o que transforma intenção em ação. É o que transforma visão em realidade. Esse isolamento também ensina a filtrar. A pessoa começa a perceber quem soma, quem suga e quem estagna. E essa clareza muda tudo. Ela passa a evitar conversas vazias, ambientes que drenam energia e relações que diminuem sua identidade. E aos poucos cria um pequeno círculo de pessoas que realmente têm profundidade, ambição e caráter. É nessa fase que ela entende algo precioso. Quantidade nunca superará qualidade. 3 pessoas certas valem mais do que 100 pessoas superficiais. A águia sabe escolher quem acompanha seu voo, mas crescer também exige a coragem de desapegar. Pessoas antigas podem não entender a nova versão que está surgindo. E isso dói porque vínculos são reais, lembranças são fortes, histórias têm peso. Mesmo assim, a pessoa que deseja evoluir aprende que não se pode caber em uma vida nova com hábitos antigos. É preciso soltar algumas mãos. É preciso deixar certos ambientes. É preciso aceitar que a jornada é individual. E, curiosamente, ao aceitar isso, surge um sentimento inesperado de leveza. Essa leveza permite que a pessoa aproveite o silêncio como ferramenta. Silêncio para pensar. Silêncio para planejar. Silêncio para ouvir a própria intuição. E nesse processo, ela descobre que a sabedoria não vem do barulho, vem da observação. É no silêncio que surgem as melhores ideias, as melhores estratégias e as melhores decisões. Por isso, muitos líderes dizem que seus maiores insights aconteceram quando estavam sozinhos, porque só na solidão a visão fica limpa o suficiente para ser notada. Com o tempo, a solidão deixa de ser um quarto escuro e vira um laboratório interno. A pessoa testa ideias, analisa medos, reavalia caminhos, compreende padrões. É quase como se estivesse conversando consigo mesma em profundidade. E conversas assim evitam quedas futuras, evitam decisões precipitadas, evitam traições emocionais. É nesse laboratório que ela desenvolve maturidade. E maturidade é a chave que abre portas para níveis ainda mais altos do próprio potencial. E quando a solidão se transforma em território fértil, a pessoa percebe algo inevitável. Para seguir crescendo, ela precisará assumir uma postura que muitos chamam de loucura. Uma coragem aparentemente irracional, capaz de romper lógicas comuns. É exatamente nesse ponto que nasce a transição para o próximo tópico, a coragem de desafiar o que todo mundo aceita como verdade. A coragem irracional é aquela que ninguém entende no começo, mas que todos admiram depois. Ela parece exagerada, ousada fora da curva. E talvez seja mesmo, porque tudo que muda o mundo também é. A águia não se pergunta se faz sentido voar acima das nuvens.
Ela simplesmente faz. Enquanto o pombo calcula riscos mínimos, a águia abraça a incerteza. E é nessa ousadia que ela encontra oportunidades que ninguém mais vê. Criadores de novas realidades sempre carregam um toque de loucura. Essa coragem aparece quando a pessoa decide que não quer mais viver pelas mesmas regras que limitam todo mundo. Ela se recusa a aceitar o comum como destino, questiona padrões, desafia expectativas. Sabe aquela ideia que parece grande demais? Aquela vontade que dá medo só de pensar? É justamente essa que vale perseguir. Grandes inventores, artistas e empresários começaram assim, com decisões que pareciam irracionais para todos, mas o impossível só vira possível quando alguém ousa tentar. E o interessante é que coragem irracional não significa irresponsabilidade, significa fé ativa. A pessoa age sem garantias, mas age com propósito. Não pula no escuro por impulso. Ela avança porque confia na própria capacidade de improvisar, aprender e ajustar. Essa confiança cresce com prática, cresce lendo bons livros, conversando com gente que pensa grande, testando ideias na vida real. A coragem deixa de ser teoria e vira musculatura emocional. E essa musculatura sustenta voos que antes pareciam inalcançáveis. Claro, opiniões alheias vão aparecer, sempre aparecem. A pessoa vai ouvir que é louca, exagerada, sonhadora demais. Mas quem pensa baixo sempre tenta puxar para baixo quem pensa alto. É quase uma regra da vida. O segredo é não absorver essas vozes. A águia entende que críticas dizem mais sobre o crítico do que sobre o visionário. Por isso, em vez de discutir, ela segue. Em vez de explicar, ela constrói. E quando o resultado aparece, o silêncio dos críticos fala por si só. A coragem irracional também exige persistência, porque nos primeiros passos nada funciona como o esperado. A pessoa tropeça, erra, corrige, tenta de novo, e a mente tenta convencê-la a desistir. Só que quem entende o jogo sabe que falhar não é sinal de incompetência, é parte do processo. O impossível nunca se rende de primeira, exige insistência quase teimosa. E essa teimosia é justamente o ingrediente que diferencia quem realiza de quem apenas tenta por alguns dias. Essa coragem também inspira direção prática. Por exemplo, alguém que deseja empreender pode começar pequeno, vender algo localmente, estudar mercado, testar anúncios simples. Alguém que deseja mudar de carreira pode fazer cursos curtos, ler livros como Oportunidades Exponenciais, conversar com profissionais da área. As ações iniciais não precisam ser gigantes, precisam ser ousadas o suficiente para quebrar a inércia. É essa ousadia que inicia o movimento que muda tudo. E o mais interessante dessa coragem é que quanto mais a pessoa avança, mais ela começa a perceber que a lógica comum não serve para quem deseja criar algo extraordinário. Lógica comum limita. Lógica comum nivela por baixo. Lógica comum protege da queda, mas também impede o voo. A coragem irracional não elimina o medo, mas o coloca no banco de passageiro. A pessoa assume o volante. E quando assume o volante, descobre que é muito mais capaz do que imaginava. E quando esse tipo de coragem se torna hábito, ela dá origem a algo ainda mais poderoso. A capacidade de construir, mesmo sem ver resultados imediatos. A fé prática de quem age no invisível. O motor silencioso que move visionários. É exatamente essa transição que abre espaço para o próximo tópico, onde a construção deixa de ser teoria e se torna compromisso. Construir no invisível é um ato de coragem silenciosa. É quando a pessoa trabalha, investe, estuda, tenta, melhora, sem receber reconhecimento, sem colher frutos, sem ver retorno imediato.
É a fase onde muitos desistem porque confundem demora com fracasso. Mas quem tem mentalidade de águia sabe que o invisível é onde a grandeza germina. Assim como a semente cresce no escuro antes de romper a terra, o propósito também amadurece antes de aparecer. E só quem continua nesse período consegue ver o que os outros nunca verão. Essa fase exige uma fé diferente. Não é fé mística, é fé prática. Uma confiança racional de que o esforço acumulado inevitavelmente se transforma em resultado. Por exemplo, estudar todos os dias aumenta conhecimento. Treinar todos os dias melhora o corpo. Produzir todos os dias aprimora a habilidade. Não existe como isso não gerar evolução. O problema é que o cérebro quer recompensa rápida e o invisível não entrega isso. Ele entrega algo maior: solidez. E solidez vale mais do que rapidez. A fase invisível também separa amadores de comprometidos. Amadores querem elogio, comprometidos querem evolução. Amadores precisam ser vistos, comprometidos precisam ser eficazes. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo na prática. A águia trabalha sem alarde. Ela constrói sozinha, afia a mente silenciosamente, prepara o voo enquanto ninguém percebe. E quando o momento certo chega, ela aparece voando tão alto que parece que foi da noite para o dia. Mas não foi. Nada grande é imediato. E o invisível ensina outra lição valiosa: consistência importa mais que intensidade. É melhor fazer um pouco todos os dias do que fazer muito uma vez por semana. Por isso, quem deseja mudar de vida, dá passos pequenos e constantes. Lê 10 páginas por dia. Se exercita 20 minutos. Economiza R$ 50. Cria um projeto simples. Essas ações parecem pequenas, mas acumulam poder ao longo do tempo. Quem domina o invisível, domina o inevitável. Também é nesse período que a pessoa aprende a agir mesmo quando ninguém acredita nela. E isso, sinceramente, é libertador. Quando ninguém vê, ninguém opina. Quando ninguém opina, ninguém limita. E sem limitações externas, a pessoa descobre espaço para experimentar, errar, melhorar. O invisível vira campo de treino, um lugar onde críticas não chegam e comparações não atrasam. É nesse terreno que a identidade se fortalece. E identidade forte gera resultados fortes. É interessante notar que o invisível afasta quem só quer emoção e atrai quem quer transformação. Porque transformação é silenciosa antes de ser visível. A pessoa começa a notar mudanças sutis, mais clareza mental, menos reatividade, mais disciplina, menos distração. Essas pequenas conquistas internas sinalizam que algo grande está se formando. E quando ela percebe isso, começa a agir com mais confiança, mesmo sem ter todas as respostas. Porque entende que o processo já está funcionando. Essa fase também estimula decisões estratégicas. A pessoa começa a filtrar melhor onde coloca tempo e energia. Escolhe projetos com potencial, relacionamentos que fortalecem, ideias que valem a pena. Aprende a dizer não sem culpa, porque sabe que cada sim errado atrasa meses de vida. O invisível ensina prioridade, ensina foco, ensina renúncia inteligente, e cada decisão bem feita aproxima o futuro em silêncio, quase sem que a pessoa perceba. E quando ela já está construindo no invisível há tempo suficiente, surge uma sensação nova, um tipo de certeza interna que não depende de opinião externa. A pessoa finalmente entende que não precisa provar nada para ninguém, só para si mesma. E é justamente essa mudança interna que abre as portas para o próximo estágio. O domínio da própria voz, aquela que vai guiar a jornada daqui para frente, mesmo quando o mundo tentar interromper.
A voz interna é aquele sussurro que aparece quando o mundo está barulhento demais. No começo, ela parece fraca, tímida, quase apagada pelas opiniões externas. Mas, conforme a pessoa evolui, começa a perceber algo importante. Ninguém conhece seu caminho melhor do que ela. Opiniões dos outros vêm carregadas de medo, limitações e histórias pessoais. A voz interna, porém, carrega propósito. E quando a pessoa aprende a ouvir essa voz, algo muda profundamente. Ela para de viver para agradar e começa a viver para realizar. A vida ganha direção, mas confiar na própria voz exige treino. A mente humana foi condicionada desde cedo a buscar aprovação. O que vão pensar? Será que vão gostar? E se der errado? Essas perguntas sabotam mais sonhos do que qualquer fracasso real. A águia não pergunta ao pombo se deve voar. Ela simplesmente voa porque conhece sua natureza. Da mesma forma, a pessoa que desenvolve autoconfiança começa a agir mesmo sem aplauso, mesmo sem consenso, mesmo sem ninguém entendê-la. Essa independência emocional é a marca de quem cria o próprio destino. E a melhor forma de fortalecer a voz interna é criar pequenas provas de competência. Por exemplo, cumprir metas simples, ler 10 páginas por dia, fazer caminhadas diárias, evitar redes sociais pela manhã. Cada compromisso cumprido vira um tijolo na construção da autoconfiança. Aos poucos, a pessoa percebe que pode confiar em si. Não porque alguém disse, mas porque ela mesma testemunhou. Isso muda tudo. Afinal, ninguém duvida de alguém que cumpre o que promete a si mesmo. Críticas externas também ajudam nesse processo, embora pareçam incômodas. Cada crítica funciona como filtro. A pessoa aprende a diferenciar críticas construtivas de críticas limitantes. As limitantes são projeções, medo dos outros disfarçado de conselho. As construtivas apontam caminhos reais de melhoria. E quando ela aprende a separar uma da outra, deixa de se ferir com bobagens. A voz interna passa a ter mais peso, e quando essa voz pesa mais, a opinião externa não derruba mais nada. A voz interna também ensina sobre propósito. Quando ninguém entende o motivo de uma decisão, mas ela faz sentido dentro da pessoa, isso é propósito falando. Às vezes, decisões parecem loucura para o mundo, mas perfeitas para quem está vivendo a história. Quantas pessoas mudaram de carreira, de cidade, de vida, seguindo apenas a própria intuição? E quantas dessas mudanças foram justamente o que elas precisavam? A voz interna enxerga antes. Enxerga onde a lógica não chega. Enxerga onde o medo trava. Outro detalhe importante: quanto mais a pessoa se conhece, mais forte fica essa voz. É por isso que práticas como escrever, ler bons livros, fazer terapia ou meditação funcionam tão bem. Elas eliminam ruídos internos e deixam só o que importa. A pessoa começa a perceber padrões emocionais, necessidades, desejos reais. E quando entende quem é, deixa de ser manipulada pelo que os outros querem que ela seja. Essa liberdade é rara e poderosa. Mas confiar na própria voz não significa ignorar o mundo. Significa filtrar o mundo, significa ouvir tudo, mas deixar entrar apenas o que faz sentido. É como alguém que recebe centenas de mensagens por dia e escolhe cuidadosamente quais responder. A pessoa aprende que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com opiniões aleatórias. E essa seletividade emocional muda completamente a forma como ela se posiciona na vida. E quando a voz interna finalmente se torna a guia principal, um novo horizonte aparece. O horizonte de criar, não apenas reagir. A pessoa deixa de viver tentando se adaptar ao mundo e começa a moldar o mundo ao próprio redor. E é exatamente aí
que o próximo tópico se revela: o poder de construir o próprio horizonte em vez de viver dentro dos limites impostos pelos outros. Criar o próprio horizonte é uma das atitudes mais ousadas que alguém pode ter. A maioria das pessoas vive reagindo ao humor dos outros, às circunstâncias, ao que é normal. Mas quem tem mentalidade de águia pensa diferente. Ele cria direção onde não existe. Ele projeta futuro onde outros veem vazio. Não espera oportunidade cair no colo. Ele fabrica oportunidade com as próprias escolhas. E isso muda completamente o jogo, porque quem cria o próprio caminho deixa de depender do mundo para avançar. E construir o próprio horizonte não significa prever tudo, mas assumir responsabilidade. É entender que a vida não é sobre o que acontece, mas sobre o que a pessoa faz com o que acontece. Se a economia piora, ela se adapta. Se um projeto falha, ela recomeça. Se alguém duvida, ela prova pelo resultado. Criadores de horizontes são resilientes, flexíveis e teimosos o suficiente para continuar onde a maioria desistiria. Essa teimosia estratégica faz com que futuros gigantes nasçam de passos pequenos. Outro detalhe importante: quem cria o próprio caminho aprende a trabalhar com recursos escassos. Não espera ter tudo pronto para começar. Usa o que tem, aprende o que falta, ajusta o que precisa. Se não tem dinheiro para estudar, usa YouTube, livros usados, PDFs. Se não tem apoio, busca comunidade online. Se não tem clareza, começa pequeno e testa. A pessoa percebe que nunca foi falta de recurso, sempre foi falta de movimento. E quando ela se move, o mundo se abre. Criadores de horizontes também entendem uma verdade incômoda: ninguém vai salvar você da vida que você não quer viver. Não existe resgate externo, não existe salvador. Existe escolha, existe disciplina, existe propósito. Essa percepção dá um choque de responsabilidade, mas também dá liberdade. Porque se a vida depende das próprias mãos, então o poder também está nas próprias mãos. Isso desbloqueia criatividade, ambição e coragem de forma impressionante. E como a pessoa percebe que está criando o próprio horizonte? Pelo simples fato de que começa a dizer não. Não ao que atrasa, não ao que distrai, não ao que sabota. Não há pessoas que não acompanham o ritmo. Cada não é um tijolo no novo caminho. Cada escolha verdadeira estreita o foco e amplia a direção. É assim que horizontes se constroem, não com grandes discursos, mas com pequenas escolhas repetidas diariamente. Essa repetição cria destino. Criar o próprio caminho também exige visão emocional. A pessoa aprende a ler a si mesma, entender seus limites, respeitar sua energia, não tenta abraçar o mundo, não tenta correr contra todo mundo. Ela ajusta sua rota com sabedoria, entendendo que velocidade não importa se a direção estiver errada. E direção só se define quando a pessoa sabe quem é, o que quer e para onde está disposta a ir. É assim que surgem jornadas autênticas. Outro ponto fascinante: quanto mais a pessoa constrói seu próprio caminho, mais percebe que não precisa competir. Competição é para quem vive no terreno raso, disputando migalhas. Criadores de horizontes sobem tão alto que o terreno muda. E não existe ninguém lá para competir. Só existe criação, só existe propósito, só existe evolução. Isso cria uma paz interna que nenhum elogio externo consegue oferecer. E quando o horizonte começa a tomar forma, uma nova consciência se desperta. A pessoa percebe que subir exige outra coisa fundamental: altitude emocional. Porque quanto mais alto se sobe, mais o medo tenta puxar de volta. E é essa batalha entre medo e altitude que nos leva ao próximo tópico, onde a pessoa aprende a elevar-se acima das próprias sombras internas. A altitude da consciência é o ponto onde a pessoa começa a identificar seus medos com clareza. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não ser boa o suficiente.
Esses medos existem em todos nós, mas quem deseja voar alto aprende a observá-los de longe. Não luta contra eles, entende-os. O medo deixa de ser inimigo e vira instrumento. A pessoa o usa como bússola. Se algo causa medo, provavelmente é exatamente o que ela precisa fazer. A altitude nasce dessa coragem de avançar, apesar do tremor interno. E a dúvida, claro, aparece junto. A dúvida é aquela voz que diz, e se não der certo? Mas a pessoa começa a responder com outra pergunta. E se der? Essa simples troca muda completamente o estado emocional. A dúvida deixa de ser freio e vira reflexão estratégica. A águia entende que dúvida é natural, mas também entende que dúvida não pode ser dona do volante. Ela deve sentar no banco de trás. Quem aprende isso percebe que pode agir sem ter todas as certezas do mundo e ainda assim construir algo grandioso. Já a mediocridade é mais traiçoeira. Ela não chega gritando, chega confortável. É aquela vida morna, onde nada dói, mas nada cresce. É o tanto faz, o amanhã eu faço, o um dia eu mudo. Mediocridade não destrói de uma vez, destrói devagar, silenciosamente. A pessoa só acorda quando percebe que passou anos vivendo abaixo do próprio potencial. E esse choque desperta a altitude interna. Ela decide que não quer mais sobreviver, quer viver, quer sentir movimento, propósito, expansão. E essa decisão muda tudo. A altitude da consciência também surge quando a pessoa percebe que a vida não é sobre evitar quedas, mas sobre aprender a levantar rápido. Cada tombo traz um ensinamento. Cada erro mostra um ponto fraco. Cada frustração revela onde é possível crescer. Pessoas maduras emocionalmente não temem quedas, temem ficar no chão. Essa mudança de perspectiva transforma medo em ferramenta. E quem transforma medo em ferramenta se torna praticamente imparável. Subir acima da mediocridade também exige disciplina emocional. A pessoa aprende a não reagir impulsivamente. Aprende a respirar antes de responder. Aprende a observar antes de julgar. É quase como adquirir asas internas. Ela percebe que não precisa entrar em toda discussão, não precisa reagir a cada crítica, não precisa provar nada para ninguém. Essa calma estratégica cria altitude, e altitude dá clareza, e clareza dá direção. A mente deixa de ser campo de batalha e vira painel de controle. Outro ponto importante, a altitude revela quem realmente acompanha a jornada. Quando a pessoa se eleva, alguns se afastam, não por maldade, mas porque não conseguem acompanhar a nova frequência. E tudo bem, a águia entende que o voo é individual. Pessoas certas aparecem no caminho certo. Pessoas erradas se perdem naturalmente. A pessoa começa a perceber que manter relacionamentos saudáveis é tão importante quanto soltar os que já não fazem sentido. Esse equilíbrio emocional garante estabilidade no voo. A altitude também desperta outro tipo de confiança. Não a confiança arrogante, mas a confiança tranquila. A pessoa percebe que pode lidar com desafios porque já lidou com dezenas antes. Percebe que pode aprender qualquer coisa se dedicar. Percebe que é capaz de construir objetivo por objetivo, sem pressa, sem desespero. Essa confiança é a versão madura da coragem irracional. É a coragem que sabe o próprio valor. E quando sabe o próprio valor, nada externo diminui sua força. E quando essa altitude de consciência finalmente se estabiliza, surge o momento mais importante da jornada. A decisão final de voar como uma águia, não mais reagindo ao mundo, não mais sobrevivendo aos ciclos, mas criando o próprio céu. E é exatamente essa transição emocional que nos leva ao último tópico, onde o chamado ao voo se torna convite para uma nova identidade. O chamado ao voo chega no momento em que a pessoa percebe que não consegue mais viver pequena.
Ela sente que já ultrapassou as paredes que antes a protegiam e agora a limitam. A vida começa a parecer apertada demais, repetitiva demais, previsível demais. E esse incômodo não é falha. É sinal de que a expansão está pronta para acontecer. A águia, antes de voar alto, sente exatamente isso. Um desconforto interno que a empurra para fora do ninho. E naquele instante, tudo muda. O chamado não é externo, nasce lá dentro. Esse chamado desperta uma espécie de coragem nova, uma coragem que vem acompanhada de consciência. Não é mais aquela ousadia impulsiva de quem tenta se provar. É a coragem de quem finalmente entendeu quem é. A pessoa olha para trás e percebe tudo o que superou, tudo o que aprendeu, tudo o que se tornou. E, de repente, percebe que já tem asas. Asas que antes não tinha força para usar. E quando essa percepção acontece, ela deixa de perguntar, será que posso? E começa a se perguntar, como posso ir ainda mais alto? O chamado também revela escolhas que precisam ser feitas. A pessoa percebe que não dá para voar carregando excessos, bagagens emocionais, pessoas que estagnam, hábitos que drenam energia. A águia, ao iniciar seu voo, solta penas antigas, velhas camadas que não servem mais. E assim deve ser com a pessoa que quer crescer. Não é egoísmo, é necessidade. É impossível existir expansão sem esvaziamento. E esse processo de soltar dói um pouco, claro, mas abre espaço para uma vida infinitamente mais autêntica. E o mais interessante é que quando a pessoa finalmente aceita esse chamado, ela começa a se mover de forma diferente. O corpo responde, a mente responde, o espírito responde. Ela passa a agir com intenção, não mais com aleatoriedade. Começa a dizer não com mais firmeza. Começa a buscar conhecimento com mais fome. Começa a ousar com mais naturalidade. É como se todas as camadas da sua identidade se ajustassem simultaneamente. O voo começa antes de acontecer fisicamente, começa na postura interna. O chamado ao voo também desperta uma relação diferente com o medo. O medo deixa de ser inimigo e passa a ser um indicador, um sinal de que a direção está correta. A águia sente medo ao sair do ninho? Sente. Mas voa assim mesmo, porque ela entende que o medo não impede o voo, impede apenas quem acredita que ele é maior do que si. A pessoa que decide voar aprende a carregar o medo como parte da bagagem, sem deixá-lo assumir o controle. Essa maturidade emocional é rara e transformadora. E existe outra coisa poderosa. Quando a pessoa responde ao chamado, a visão dela se expande de forma quase instantânea. Coisas que antes pareciam distantes agora parecem possíveis. Objetivos que antes pareciam grandes demais agora parecem administráveis. A percepção muda, e quando a percepção muda, o mundo muda junto. A pessoa começa a perceber caminhos, oportunidades e sincronicidades que antes estavam invisíveis. Esse é o efeito colateral do voo. Ele revela horizontes que o chão escondia. Mas o chamado ao voo não promete facilidade. Ele promete transformação. E transformação exige presença. Exige que a pessoa esteja consciente do passo que dá, da energia que investe, das escolhas que faz. Exige que ela esteja disposta a enfrentar dias difíceis sem perder o foco. Exige que ela entenda que toda altitude tem suas tempestades. A diferença é que a águia não foge delas. Ela usa a tempestade para subir ainda mais alto. E a pessoa que aprende isso descobre uma força que nunca imaginou ter. E quando finalmente ela abre as asas e aceita o voo que lhe pertence, percebe que não se trata apenas de atingir lugares altos, mas de tornar-se alguém capaz de viver lá. O voo não é destino, é identidade. A mentalidade de águia não é sobre conquistar o mundo exterior, mas sobre conquistar o próprio mundo interno. E é justamente essa consciência profunda que prepara o terreno para a introdução final.
onde toda a jornada ganha sentido e se transforma em convite para uma nova vida. No fim de tudo, a pergunta que realmente importa é simples: o que você vai fazer com tudo isso agora? Porque conhecimento sem ação vira peso. Inspiração sem movimento vira frustração. E você não assistiu a esse vídeo para continuar vivendo da mesma forma. A vida está te oferecendo um convite, um daqueles raros, para assumir as rédeas, mudar a rota e construir o tipo de futuro que vai fazer você olhar para trás e dizer: eu finalmente decidi voar. E aí fica a reflexão. Você vai continuar esperando aprovação ou já entendeu que ninguém vai realizar seus sonhos por você? Vai continuar preso às mesmas desculpas ou vai finalmente romper o chão que te prende? Quantas oportunidades já passaram porque você hesitou? Quantas vezes você se sabotou só porque alguém duvidou? Até quando você vai permitir que opiniões pequenas roubem um destino grande? Porque no final das contas existe apenas dois caminhos: o do pombo, que vive reagindo ao mundo, ou o da águia, que cria o próprio céu. E a escolha sempre foi sua. A vida não te deve nada, mas ela te oferece tudo quando você decide agir. Então pergunte a si mesmo agora, com sinceridade: que tipo de pessoa você vai ser depois desse vídeo? Aquela que sente vontade ou aquela que assume responsabilidade? E antes de fechar essa página, pense: qual é o primeiro passo que você pode dar hoje? Não amanhã. Hoje. Mudar um hábito? Começar um projeto? Cortar algo que te prende? Assumir uma decisão que você adia há meses? A grandeza não nasce de gestos gigantes, nasce de pequenos passos mantidos com coragem. Se essa mensagem mexeu com você, é porque já existe uma águia batendo asas aí dentro. E se você realmente quer continuar evoluindo, crescendo e se tornando alguém impossível de ignorar, então não voe sozinho. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue estudando esse tipo de conteúdo. Aqui, você vai encontrar força, direção e clareza para nunca mais voltar ao chão. A pergunta agora é: você aceita o chamado ou vai deixar passar mais uma vez?